a nossa primeira videoaula. Nós vamos, a partir de agora, então, trabalhar com uma rememoração das escolas literárias, dos conteúdos de escola literária, começando no princípiozinho, né, da formação da literatura em língua portuguesa, lá no século XII. Então, o movimento que nós vamos estudar hoje é o trovadorismo. Tá? O trovadorismo começa no século XII e vai até o século XIV. Como vocês devem estar imaginando, né? Século XII, XIII, XIV, a gente não está pensando em literatura produzida no Brasil. Então, a gente vai olhar um pouquinho para essa literatura medieval europeia em língua portuguesa. A gente vai falar um pouquinho de Portugal, tá? Que vai sofrer influências nesse momento aqui, tanto da Grã-Bretanha quanto da França e da Espanha, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito do trovadorismo como movimento literário. Para a gente poder começar a pensar no trovadorismo, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Não sei se dá para ver muito bem, mas também não tem problema se não der. A gente vai retomar essa linha do tempo muitas e muitas vezes, tá? O que é importante de vocês olharem aqui? Quando a gente estuda as escolas literárias como movimento, né, artístico, a gente vai pensar numa escola, numa linha do tempo que começa lá na Idade Média e vem até os dias de hoje. Então, a gente começa a estudar o movimento literário do trovadorismo lá no século XII, ele vai até o século XIV, depois a gente passa por um movimento chamado humanismo. Esse movimento chamado humanismo, ele vem aqui no século XV. Aí a gente entra no século XVI com o classicismo. Depois a gente passa para o século XVII com o barroco. Aí a gente passa para o século XVIII com o arcadismo. Chegamos no século XIX, que é o século onde se começa o romantismo. Aí a gente tem, na segunda metade do século XIX, o realismo, naturalismo, parnasianismo, o simbolismo, depois a gente entra no pré-modernismo, daí já é século XX, ok? A gente entra no pré-modernismo, depois a gente vai avançando no século XX com o modernismo da primeira fase, que é a geração de 22, depois o modernismo da segunda fase, que é a geração de 30, e por fim o modernismo da terceira fase, que é a geração pós-45. Aí a gente entra na literatura concretista, né? Nesses anos finais aí do século XX, aí a gente mergulha no que vai ser chamado de pós-modernismo, até os anos 80, 90, mais ou menos, do século XX, e dali para frente a gente vai chamar de literatura contemporânea. Então, essa linha do tempo é a linha do tempo que nos interessa nos nossos estudos de literatura. Eu sei que foi meio rápido, que foi meio complicado, mas é importante que vocês tenham isso em mente, porque a gente vai resgatar o tempo todo essa questão, ok? Então, ó, quando a gente pensar nessa linha do tempo, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para ela de novo, né? A gente tem que olhar para o seguinte: nossos estudos começam no século XII, que é o que a gente vai ver hoje no trovadorismo. Aí a gente avança do século XII ao século XIV, que é quando a gente tem o final do trovadorismo. O século XV, o humanismo. Século XVI, classicismo. Século XVII, barroco. XVIII, arcadismo. XIX, romantismo. Até o século XVIII, a gente vai ter, então, do século XII ao século XVIII, a gente vai ter um período que é chamado de Era Clássica da literatura. Ok? Que é esse período, então, do século XII ao século XVIII. Certo? A partir do século XIX, algumas coisas mudam, sobretudo nos estilos, né? Nos estilos de escrita, nos gêneros que vão ser explorados. Então, do século XIX para frente, a gente vai ter uma outra era da literatura, que é uma era chamada de Era Moderna da literatura. Não tem a ver com modernismo isso, tá? Isso tem a ver com outras questões, que a gente vai chegar lá com calma na hora certa, tá bom? Mas é mais para vocês saberem, para vocês terem isso em mente. Então, do século XII ao final do século XVIII, a gente tem a era clássica da literatura. Do século XIX para frente, a gente tem a era moderna da literatura, tá bem? Não dá para ler tão bem assim, né? Eu sei, sinto muito por isso, mas a gente vai encontrar uma maneira de reforçar essa ideia todas as aulas, ok? Não se preocupem com isso. Bom, só para vocês saberem mesmo, tá? Quando a gente pensar nos nossos estudos literários, então, ele vai de lá do século
XII, que é onde a gente começa hoje, até agora, até o século XXI. Então, por isso que os estudos de literatura se estendem tanto assim. E aí, toda essa produção literária que vai ser realizada, a literária e artística, né, que vai ser realizada do século XII até hoje, ela vai ser categorizada em períodos, porque são produções literárias e artísticas que reúnem as mesmas características, ou características muito parecidas. Então, elas vão se encaixar nesses movimentos. E aí, esses movimentos é que vão ser as categorias, certo? São as escolas literárias ou os movimentos literários, os estilos de época, enfim, são essas as escolas que a gente vai estudar. Essas categorias dessa produção artística que acontece no mesmo momento histórico e tem as mesmas características, manifestam os mesmos princípios, as mesmas ideias, ok? De novo, tá? Vou repetir. Eu sei que tá difícil de enxergar aqui, tá difícil de ver. É mais uma linha do tempo para vocês terem noção de como funciona a categorização histórica, né? Essa periodização histórica da literatura, ok? Fiquem tranquilos, a gente vai voltar a isso em outros momentos. Vários. Bom, vamos seguir então? Ó, vamos começar a pensar aqui na nossa literatura medieval, né? Estamos falando de Portugal. Então, o trovadorismo, essa literatura produzida na Idade Média, esse movimento literário, ele vai contemplar as produções literárias que vão do século XII ao século XIV, ok? A ideia de uma literatura medieval, da forma como a gente vai ver aqui, ela surge no século XI, no sul da França, numa região chamada Provença. Por isso que a literatura medieval do trovadorismo também é chamada de literatura provençal, porque ela vem dessa região, ok? O que vai acontecer aqui? Antes disso, antes do século XI e do século XII, não existia literatura? Existia, né? Claro que existia. Todo texto produzido, toda história contada é literatura. Acontece que é só no século XII que a gente vai ter o primeiro registro escrito de um texto literário em língua portuguesa. Por isso que a gente marca aí o início, né, desse movimento no século XII. Na França aconteceu um pouco antes, no século XI. Que tipo de literatura é essa? É uma literatura que vai associar a escrita literária com a música, né? Aqui os poemas, eles eram escritos não para serem declamados, mas para serem cantados com acompanhamento musical. Então, eles não eram nem chamados de poema, eles eram chamados de cantigas. Então, a gente vai ver que nessa literatura medieval, o texto poético, ele era chamado de cantiga, ok? Bom, a gente está falando aqui de um contexto de Idade Média. Essas produções de literatura na França, na Provença, elas vão acontecendo no século XI. Isso vai chegar a Portugal e muitos dos trovadores, dos artistas, né, desse momento, eles vão fazer traduções do francês para o português. Então a gente começa a ter a divulgação desse tipo de literatura em Portugal também. E aí, o que vai acontecer? Eles começam a ter a ideia de fazer a literatura escrita, né? As cantigas escritas em língua portuguesa originais. E aí, a gente não pode esquecer que a literatura, ela sempre é o retrato, ela sempre vai refletir os valores do contexto em que ela é produzida. Então, do século XII ao século XIV, a gente vivia a Idade Média em Portugal, na Europa toda, né? E essa Idade Média tem como um dos seus poderes mais significativos, mais importantes, a Igreja Católica. A Igreja Católica, o clero, ele era um poder político durante a Idade Média. E também era extremamente doutrinador, e doutrinava através do medo, né? Muitos dos dogmas da Igreja Católica, eles existiam nesse sentido de educar pelo terror. Qual era o medo que a pessoa poderia ter para que a igreja pudesse moldar o seu comportamento? Medo de ir para o inferno, né? Então, era muito direcionado para esse pensamento que coloca Deus no centro da reflexão. O Deus cristão, principalmente, né? Então, esse teocentrismo. O que significa teocentrismo? Significa Deus no centro do pensamento artístico, do pensamento filosófico, do pensamento estético. Então, todo o comportamento cultural girava em torno desses valores e dogmas religiosos da Igreja Católica, porque estávamos na Idade Média, ok? Isso em França, isso em Portugal, isso em Espanha, em todos esses lugares, ok? Bom, como eu falei para vocês, então,
As cantigas, os poemas, eles eram escritos para serem cantados, declamados com acompanhamento instrumental, com acompanhamento musical. E aí, o responsável, né, por fazer essa cantiga, o poeta na Idade Média, ele era chamado de trovador. Então, muitas dessas cantigas vão ser consideradas trovas, né? Trova é essa dinâmica do texto que é cantado. Isso é uma trova, né? Então, essas cantigas são o texto literário que eram declamados com acompanhamento musical. Cantigas ou trovas, são as mesmas coisas, tá bem? Vejam aí nessa imagem que vocês têm ao lado do meu textinho, vocês devem estar reparando nela. Repara só, vocês têm um músico e ele tá com. São vários músicos, né? Desculpa, e eles estão com esses instrumentos. Esses instrumentos são chamados de alaúde. Alaúde é o principal instrumento que os trovadores usavam para essas cantigas. E aí eles vão cantar a respeito de uma série de coisas, coisas mais do cotidiano, coisas sentimentais. E aí a gente vai ver que muitas dessas cantigas medievais, elas são sobre histórias de amor, né? Elas são declarações de amor. E aí a gente vai ver que a postura desses trovadores, desses eulíricos das trovas, das cantigas, é uma postura que a gente classifica como um amor cortês. Essa ideia de amor cortês é a ideia de todas as etapas da aproximação entre o cavaleiro apaixonado e a sua dama são retratadas ali. E o eulírico, né, o trovador, que aparentemente é um eulírico cavaleiro, né? Se não é um cavaleiro, é alguém que gostaria de ser um cavaleiro. A gente está falando de Idade Média, então tínhamos reis e tínhamos os seus cavaleiros, que eram uma espécie de exército, né, de guarda. Esse eu lírico, ele corteja a sua dama, né? Então ele elogia, ele enaltece, ele fala da beleza dela, ele fala da sua postura, ele fala do seu perfume, ele a admira, né? Então esse amor cortês é nesse sentido, ele vai se declarar apaixonado por ela. E a gente percebe que na literatura vai haver o reflexo de uma postura que era política na época. A gente vivia ali um contexto feudal, né? Havia a relação entre vassalos e suceranos, então essa vassalagem e essa sucerania, e o eu lírico da cantiga, o eu lírico da poesia, ele vai se posicionar como servo da sua amada, né? Como se ela fosse sua senhora. Então a gente vê em muitas dessas cantigas a expressão minha senhor, né? Por quê? Porque o eu lírico se coloca como vassalo, como servo da sua mulher amada. E interessante vocês repararem que minha senhor não é língua portuguesa. A palavra senhor aqui não é uma palavra masculina, né? A gente está pensando em cantigas escritas na Idade Média em galego português. Ou seja, ainda era um português mais arcaico, então também há uma certa dificuldade, né, em pensar na língua como uma língua mais distanciada da nossa, certo? Então, por isso que vocês vão ver minha senhor para se referir à mulher amada. A questão do gênero aqui é indiferente, porque é uma questão de linguagem, tá? Bom, e aí essa temática, se esse eu lírico se coloca como vassalo, né, como servo da sua mulher amada, qual é o tema desse amor cortês? A gente está falando de um teocentrismo e a gente está falando de uma Idade Média em que os valores religiosos eram fundamentais. Então, esses amores, eles não eram concretizados, eles eram amores impossíveis, né? Eram amores que não se realizavam. Então, geralmente, a gente tinha um eu lírico que se declarava para uma mulher amada com quem ele não poderia ficar. E aí há algumas razões para isso, né? Ele não poderia ficar com ela, geralmente porque ela era ou de uma classe social diferente, ou ela era casada já, né? Acontece muito, tem muitas cantigas em que o eu lírico se declara para uma mulher, fala do amor que ele tem por ela, mas diz que eles não podem ficar juntos porque ela já pertence a outro homem, ela já é casada com outro homem. E aí, então, se esse amor é um amor que não se concretiza, e esse eu lírico se coloca como servo da sua amada, da mulher que lhe corteja, a gente vai ter a temática do sofrimento amoroso. E nessa literatura medieval, esse sofrimento amoroso tem nome, né? Ele é chamado de coita. Reparem bem, tá? Coita, lembrem desse termo. Coita vai ser, então, o nome dado a
ao sofrimento amoroso que serve de temática para essa literatura, ok? Não se esqueçam deste termo. E sim, você deve estar pensando, será que a palavra coitado vem daí? Vem sim, tá? Coitado é aquele que sofre por amor. Bom, informação importante com relação a isso. A primeira cantiga que a gente tem registro em língua portuguesa, em galego português, é uma cantiga chamada A Ribeirinha. Essa data tá errada, gente. Prometo corrigir quando disponibilizar os slides para vocês. Eu fiz alguma bobagem aqui na hora de marcar, tá? A Ribeirinha é uma cantiga escrita, então, no ano de 1198. Deixa eu marcar isso melhor para vocês, ó. 1198. No finalzinho do século XII já. A data, né, de registro, de publicação mesmo da Ribeirinha é o ano de 1198. Essa é a primeira cantiga trovadoresca escrita e registrada em galego português. Não era nem a língua portuguesa que a gente conhece hoje, 1198. O nome do trovador que fez essa cantiga é Paio Soares de Taveiros, ok? Informação importante, sempre bom a gente lembrar, né? Vale a pena. Então, não se esqueçam aí, a Ribeirinha, a primeira cantiga em língua portuguesa. É ela que marca, olha que importante que ela é. Ela marca o início da produção literária em língua portuguesa, né? É o primeiro texto da nossa língua. Então, ela é muito significativa nesse sentido. É uma historinha de amor, sofrimento amoroso, aquela coisinha bem bobinha, mas em termos de registro histórico, ela é importantíssima. Bom, vamos seguir então? Olha só. Aqui trouxe para mostrar para vocês um painel, né? É um painel com vários, é uma coisa bem grande assim, com vários retratos. É para vocês se contextualizarem no que significa, no que representa a igreja, o cotidiano na Idade Média, né? Reparem no que chama atenção aqui, na primeira imagem que vocês têm lá em cima, lá no primeiro quadro, né? Olha só que interessante, a gente vai ver os cavaleiros. Esse é o contexto que a gente vivia de fato naquele momento, né? Contexto de cavalaria. Os cavaleiros, eles eram a guarda do rei. Outra coisa que vai aparecer bastante, os rituais religiosos cristãos, católicos especificamente, por conta da força que a igreja tinha, né? Alô? Desculpa, isso. Por conta da força que a igreja tinha nesse momento. Então, e aí também aqui cenas do cotidiano. Então a gente vê alguns aspectos, né, da vida medieval mesmo neste painel, tá? Só para vocês entenderem de que momento estamos falando. Bom, vamos lá? Vamos pensar então agora um pouquinho sobre os textos literários do trovadorismo. Quando a gente pensar em literatura trovadoresca, vocês têm que pensar em duas coisas: poesia trovadoresca e prosa trovadoresca. A poesia trovadoresca são as cantigas e a prosa são as narrativas, ok? Então, a literatura do trovadorismo, ela se subdivide em poesia trovadoresca e prosa trovadoresca. Vamos falar da poesia primeiro. A poesia trovadoresca também se subdivide, né? Eu tenho dois tipos de poesia. As cantigas que eram chamadas de lírico-amorosas e as cantigas que eram chamadas de satíricas. As cantigas lírico-amorosas falavam da temática do amor, e as cantigas satíricas faziam sátiras à sociedade, né? Faziam sátiras sociais. Bom, cada uma delas também se subdivide, ok? Se subdivide em mais duas. Então, eu tenho dois tipos de cantigas lírico-amorosas e eu tenho dois tipos de cantigas satíricas. As cantigas lírico-amorosas, elas podem ser de amor ou de amigo, e as satíricas podem ser de escárnio ou maldizer, ok? Fiquem calmos que a gente vai ver uma por uma, vai dar tudo certo. Bom, só para repetir então, as cantigas lírico-amorosas e as cantigas satíricas são tipos de poesia trovadoresca. Eu tenho dois tipos de lírico-amorosas e eu tenho dois tipos de satíricas, tá? Nas cantigas lírico-amorosas, eu posso ter a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Qual é a principal diferença entre as cantigas de amor e as cantigas de amigo? O eu lírico, né? Nas cantigas de amor, eu tenho um eu lírico masculino que se declara para sua mulher amada.
E nas cantigas de amigo, eu tenho um eu lírico feminino que se declara para aquele que ela chama de amigo. Amigo no galego português é um termo utilizado para marido ou para namorado, tá? Importante vocês pensarem sobre a questão das cantigas de amigo, que você não tinha trovadoras, mulheres trovadoras. Você tinha homens trovadores que escreviam cantigas fingindo ser um eu lírico feminino. Então, é um eu lírico feminino representado pela visão do homem, certo? Então, sempre representando aqueles valores sociais mesmo da Idade Média. A postura feminina, de subjugamento. Repara, ela vai se declarar na cantiga de amigo para o marido ou para o namorado. Ela, para se declarar para alguém, a mulher já tem que estar comprometida com ele. Ela não pode sair para se declarando para qualquer um, né? Segundo os valores morais cristãos ali da Idade Média. Bom, na cantiga de amor, então, a gente tem um eu lírico masculino que se declara para sua mulher amada. Nessa temática, sempre teremos um amor inatingível, um amor que não pode ser alcançado, certo? E como ele é inatingível, ele vai gerar o sofrimento amoroso, que é a coita, ok? Super importante que vocês se lembrem disso. Nas cantigas de amigo, a gente tem o inverso. A gente vai ter um eu lírico feminino que se declara para o seu amigo, para o seu namorado. E aí, como ela já esse eu lírico já é, em tese, comprometido com esse amigo, essa declaração ela vai ser sobre uma ausência. Esse marido ou esse namorado, ele está ausente. Então, se a temática lá na cantiga de amor é a coita, o sofrimento amoroso, na cantiga de amigo, a temática é a saudade. Ok? E aí a gente vai ver que nas cantigas de amigo tem sempre a presença da natureza e o eu lírico feminino, ele sempre vai conversar com alguém, ele sempre vai pedir ajuda, ele sempre vai clamar por ajuda. Às vezes ele fala com Deus, às vezes com a mãe, com uma amiga, mas parece que a figura feminina sempre precisa desse apoio. O homem não, ele sofre sozinho na cantiga de amor, mas a mulher, né, esse eu lírico feminino representado na cantiga de amigo, ela precisa de alguém, certo? Então vamos de novo repensar isso daqui. Eu tenho prosa trovadoresca e poesia trovadoresca. Na poesia, a poesia são as cantigas e a prosa as narrativas. Na poesia, eu tenho dois tipos de cantiga, as lírico-amorosas e as satíricas, ok? As lírico-amorosas podem ser de dois tipos, cantiga de amor e cantiga de amigo. Até aqui tudo bem? Cantiga de amor, eu lírico masculino que se declara para sua mulher amada, é um amor inatingível, por isso provoca sofrimento amoroso. E nas cantigas de amigo, eu tenho um eu lírico feminino que se declara para o seu amigo ausente. Então a temática é a temática da saudade, ok? Bom, nas cantigas satíricas eu também tenho uma subdivisão. As cantigas satíricas podem ser de escárnio ou de maldizer. Elas são muito parecidas mesmo, tá? Quase não há diferença entre elas. Elas vão ser críticas a costume e pessoas. A gente vai ver que elas vão ser risíveis, então elas vão se valer do humor para fazer essa crítica, vão explorar a linguagem de duplo sentido, elas vão criticar, às vezes, uma postura, às vezes um comportamento, às vezes uma pessoa em si. A diferença entre cantigas de escárnio e cantigas de maldizer é que a cantiga de escárnio, ela é implícita. Então, essa crítica, ó, ela é implícita, ok? Então, fala-se de alguém ou fala-se de uma instituição, mas não nomeia-se. Não se diz quem é. Nas cantigas de maldizer, o maldizer é falar mal, né? Então, nas cantigas de maldizer, a gente vai ver que a crítica, ela é uma crítica explícita, certo? Então, as cantigas de escárnio não mencionam, não explicitam de quem ela está falando, é meio que uma indireta. E as cantigas de maldizer explicitam. E aí elas acabam sendo até um pouco mais baixas, né? São mais agressivas. Como você nomeia alguém, né? Como você fala de alguém, isso se torna um pouco mais agressivo, é direcionado, não é uma indireta, e aí se a carapuça servir, serviu. Isso é o que acontece nas cantigas de escárnio. Nas cantigas de maldizer, não, ok? Então elas são mais agressivas, muitas delas usam vocabulário de baixo calão. Geralmente, quando o vestibular te pede para classificar uma cantiga, ele vai pensar nas duas como cantiga satírica, tá? Mas é sempre bom você saber que existe uma diferença entre o escárnio e o maldizer. Escárnio, crítica indireta, linguagem de duplo sentido, que é justamente para criar essa indireta, né? Uma crítica implícita.
Nas cantigas de maldizer, a crítica é explícita, então ela é mais agressiva. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Pause o vídeo, faça suas anotações, volte quantas vezes você precisar, tá bem? Pra gente poder deixar isso aqui bem esclarecido. Bom, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas, ó. Lembra que eu falei para vocês que a primeira cantiga que a gente tem é uma cantiga chamada A Ribeirinha, ou só Ribeirinha, do Paio Soares de Taveiroz? Dá uma olhadinha, é essa daí que tá na sua tela, ó. Tenta ler. É fácil? Será que dá? No mundo não me sei pareia, mentre me for como me vai, cajamoiro por vós e ai. Minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia, mal dia me levantei. Não é difícil de entender? Não parece que está bem distante da nossa linguagem, né? Por que isso acontece? Porque a gente tem uma poesia aqui, uma cantiga escrita em galego-português, né? A Ribeirinha do Paio Soares de Taveiroz, o primeiro texto escrito na nossa língua, registrado em Portugal, é escrito em galego-português. O vestibular vai te dar isso, será, e vai pedir para você entender por conta? Não, geralmente o que ele faz é isso aqui, ó, uma atualização para a língua mais moderna, para o português mais moderno, então mais fácil de entender. No mundo não conheço quem se compare a mim enquanto eu viver como vivo, pois eu morro por vós, ai. Pálida senhora de face rosada, quereis que eu vos retrate. Ele diz, né, no galego português que ela é branca e vermelha. Ela tem a pele branca e a face rosada, né? Olha como vai longe. E ele diz, quereis que vos retrate quando eu vos vi sem manto. Então, ele viu ela numa situação de intimidade, sem o manto. O manto é uma espécie de tecido que se coloca por cima do vestido, né? Como se fosse mesmo uma capa ou algo assim. Infeliz o dia em que acordei, que então eu vos vi linda. E minha senhora, desde aquele dia, ai, as coisas ficaram mal para mim. E vós, filha de Dom Paio, então ele está falando de uma pessoa real, né, da filha do Dom Paio, que era um nobre da cidade, Dom Paio Muniz, tendes a impressão de que eu possuo roupa luxuosa para vós. Pois eu, minha senhora, de presente nunca tive de vós, nem terei o mimo de uma correia. Declarando para ela, está dizendo para ela que maldito foi, infeliz foi o dia em que ele acordou e a viu tão linda sem o manto passando na frente dele, porque ele se apaixonou perdidamente. E não pode ficar com a Ribeirinha, ele chama ela de Ribeirinha porque ela vive às margens do rio, né? Então é Ribeira, a beira do rio. E ele não pode ficar com ela porque ela é filha de um nobre, ela é filha do Dom Paio, né? E ele diz, eu tô aqui sofrendo, 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 você pode até ter a impressão de que eu possuo roupa luxuosa, mas de nada pode valer o que eu tenho se de você nunca recebi nada, nenhum presente, nem o mimo de uma correia. Quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas, tá? A primeira delas é, lembrando que o amor é inatingível, ele promove o sofrimento amoroso. Como é que é mesmo o nome do sofrimento amoroso na Idade Média, nessa literatura medieval? Coita. Como é que a coita se manifesta aqui na cantiga da Ribeirinha? Reparem na interjeição ai, ela aparece muitas vezes no texto, né? Mesmo na versão atualizada, a gente vai ver bastante esse termo. E ai. O ai é uma interjeição de dor, né? Ele vai aparecer aqui para marcar esse sofrimento amoroso. Então é muito comum a gente ver isso, certo? Acho que está claro para vocês que aqui a gente tem um eu lírico masculino que se declara para sua mulher amada, não pode concretizar esse amor e sofre por isso. Então a cantiga da Ribeirinha é uma cantiga de amor, certo? Acho que está claro, né? Bom, só para vocês terem uma noção, vejam aqui num texto em que a gente tem mais um exemplo, a versão atualizada. Ó, é um texto do Dom Diniz. O Dom Diniz é uma figura importante, porque o Dom Diniz ele chegou a ser rei de Portugal. E ele era um rei trovador. Então aqui você não vai ver, né, um homem com a impossibilidade amorosa porque ele é de classe social diferente ou ela já é casada. Como ele era rei, ele vai fazer a declaração para sua esposa, né? Então olha o que ele diz: eu quero a moda provençal fazer agora um cantar de amor e vou querer louvar muito a minha senhora. Então é um eu lírico masculino se declarando para uma mulher amada.
e já é a sua senhora, né? E ele se coloca aqui como vassalo dela, repare. A quem valor e formosura não falta, nem bondade. E mais direi nisso, Deus a fez tão repleta de bens que vale mais do que todas ao mundo. Pois Deus quis fazer minha senhora de tal maneira que quando a fez, ele a fez repleta de todo o bem de um grande valor. E além disso, ela é muito simples nas ocasiões em que deve ser. Também deu-lhe juízo. Olha como ele enaltece essa mulher, como se ela fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, né? E a partir disso não lhe poupou bens, quando não quis que outra lhe fosse igual. Pois em minha senhora Deus nunca pôs nenhum mal, mas sim valor e beleza e louvor. E muito bem falar e rir ainda melhor, que outra mulher, e mais ainda é muito leal. E por isso não sei eu hoje quem possa falar completamente de todos os bens, porque não há outra mulher superior a ela. Então, embora aqui a gente não tenha a relação de classe social diferente ou de impossibilidade amorosa, repara como ele enaltece a mulher amada e se coloca como vassalo dela. Ele a corteja, né? Então é o lírico masculino que está se declarando para sua mulher amada. Aqui a gente tem uma cantiga de amor, ok? Bom, seguindo, vejam essa. Ó, não chegou, mãe, o meu amigo, e hoje está terminado o prazo. Ai, mãe, morro de amor. Não chegou, mãe, o meu amado, e hoje está terminado o prazo. Ai, mãe, morro de amor. E hoje está terminado o prazo. E hoje está terminado. Por que mentiu o mentiroso? Ai, mãe, morro de amor. E hoje prazo está terminado. Por que mentiu o perjuro? Ai, mãe, morro de amor. Por que mentiu o mentiroso? Sofro, pois morreu para mim. Ai, mãe, morro de amor. Por que mentiu o perjuro? Sofro, pois mentiu por sua vontade. Ai, mãe, morro de amor. Repara que ela está, então, esperando o seu amigo, que deveria voltar hoje, porque hoje está terminado o prazo, né? Mas ele não voltou. E aí ela diz para a mãe: ai, mãe, morro de amor. Repara como nessa cantiga, esse eu lírico feminino está se dirigindo à mãe para expressar a sua desilusão, né? O sentimento do sofrimento provocado pela falta de notícias do homem que ela ama, porque ele deveria chegar hoje e não chegou, né? E uma coisa muito característica dessa cantiga também, reparem que todas as estrofes, elas terminam, né, com o mesmo refrão. Isso é muito característico nesse tipo de cantiga também. Tá? Ela vai fazer o ai aqui, né? Que também é a interjeição de dor. Então, nas cantigas lírico-amorosas a gente costuma ver bastante. Na cantiga de amor representa a coita, mas o sofrimento da saudade também vai ser representado pela interjeição. Reparem que aqui é uma cantiga do Dom Diniz também, né? Então, ó, é um homem que escreve construindo esse eu lírico feminino. Então, se aqui eu tenho um eu lírico feminino que se declara para o seu amado ausente, de quem ela sente saudade, nesse caso a gente tem uma cantiga de amigo, certo? Bom, vejam só mais essa aqui. Nunca vi ofensa tão grande como a que recebi de um cavaleiro nobre. E quantos existem nessa terra? Entendem como eu. O cavaleiro, sempre que deseja, vai se deitar com a sua mulher e nada dá a mim. E nunca me temerá, pois sempre me desdenhou. Além disso, também quer bem a sua mulher, e sempre fará filhos, até mesmo os 3 filhos que fiz aí. Rouba-os todos para si, e diabos, não recebo nada em troca. Em grande sofrimento eu vivo hoje, que não poderia ser maior. Vai se deitar com minha senhora, e diz do leito que é seu, e deita-se a dormir em paz. Além disso, se filho ou filha faz, não os quer reconhecer por meus. Bom, aqui a gente já tem um outro tom, né? Não tem nada de lírico amoroso aqui. Essa cantiga é uma cantiga em que o eu lírico está falando de um certo cavaleiro que é nobre ali na sua cidade e que fica muito ausente, porque como ele é cavaleiro, ele vai em muitas expedições para o rei, né? Quando vocês pensarem em cavaleiros, aqui vocês vão pensar nessa guarda real. Então ele está sempre à mercê, a serviço do rei. Então ele fica muito ausente, né? E aí o que o eu lírico fala? Ele diz que esse cavaleiro, quando chega, ele meio que despreza o eu lírico, né? E vai ficar com a família dele. Meio que despreza no sentido de negar mesmo, de tratar mal, de humilhar e tal. E aí o eu lírico diz, o que ele não sabe é que ele vai se deitar com a mulher, vai ficar com os filhos, mas ele não tem nem ideia de que quando ele não tá aqui, quem deita naquela cama e quem faz os filhos naquela mulher sou eu.
né? Então ele está dizendo aqui que ele estava chamando esse cavaleiro de corno, né? Ele é um homem traído pelo Eulírico com a sua esposa. Então, o que ele está querendo dizer quando ele não está, quando o cavaleiro não está, quem fica com a mulher dele é o Eulírico. E aí esse cavaleiro chega e humilha o Eulírico, sem ter nem ideia, né? Olha o que ele fala aqui no final. E deita-se a dormir em paz. Além disso, se filho ou filha faz, não os quer reconhecer por meus. Ou seja, ele é o pai dos filhos desse cavaleiro. Então, a gente tem aqui uma colocação bem interessante, bem pesada, né? Ele vai chamar a mulher do cavaleiro de minha senhora. Então, ele está apaixonado por ela e ele fica com ela, né? Então, aqui a gente não vê o amor cortês. Aqui é um amor concreto, um amor material. Essa cantiga é uma cantiga satírica. Como ele menciona o cavaleiro, mas não cita nomes, e também não dá nenhuma informação aqui que contextualize de que pessoa ele está falando, provavelmente essa é uma cantiga de escárnio, né? É uma crítica mais indireta. Mas aqui a classificação como satírica já basta, ok? Será que vocês entenderam bem? Bom, lembra que eu falei que então a literatura trovadoresca se subdivide em poesia e prosa? Muito bem, falamos da poesia, que são as cantigas, né? As lírico-amorosas e as satíricas. As lírico-amorosas podem ser de amigo, de amor ou de amigo, e as satíricas de escárnio e maldizer. E a prosa? Eu tenho dois tipos de narrativa. As narrativas em Portugal, elas só vão começar a surgir no final do século XIII, ok? E elas consistem em quê? Elas consistem em prosificar as histórias dos heróis que eram contadas em versos antes. Geralmente, o que faz sucesso em Portugal são as narrativas importadas, principalmente as que vêm de França. E as que vêm da França para Portugal, elas já eram traduções das narrativas da Grã-Bretanha, a maior parte delas, tá? Então, que histórias são essas que vão fazer sucesso em Portugal? São as histórias dos cavaleiros. Eu tenho dois tipos de narrativa na prosa trovadoresca portuguesa: as novelas de cavalaria, que são essas que vão contar as histórias dos cavaleiros, e aquilo que é chamado de hagiografia. As novelas de cavalaria, elas vão ser traduções, o que vai fazer mesmo sucesso em Portugal são as traduções da novela de um ciclo que é chamado de ciclo arturiano. São as histórias em torno do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Isso faz muito sucesso em Portugal, então é traduzido do inglês para o francês, e depois do francês para o galego-português, né? Que era o que as pessoas gostavam de ler. A única novela de cavalaria do ciclo arturiano que a gente tem inteira, na íntegra, como documento histórico, é a Demanda do Santo Graal, que é quando os cavaleiros da Távola Redonda saem em uma jornada em busca do cálice sagrado. O Santo Graal segundo a lenda, né, é o cálice em que o José de Arimateia recolheu o sangue de Jesus Cristo depois da crucificação. Então ele se torna um objeto sagrado, né? Então é por isso que isso é significativo. A igreja permitia, porque ela vai cristianizar também essas histórias, né? Do resto, das outras novelas, das outras histórias, a gente só tem trechos que são documentos históricos. A gente não tem a versão integral, né? Elas foram se perdendo no tempo. A única que ficou integralmente preservada é a Demanda do Santo Graal. Bom, depois disso, então, depois da Demanda do Santo Graal, ao final do século XIII e ao longo do século XIV, começam a surgir algumas outras novelas de cavalaria que vão contar histórias de cavaleiros portugueses. Mas o que a gente não tem registro disso. O que tem registro mesmo é só a Demanda do Santo Graal, que conta a história dos cavaleiros da Távola Redonda, lá do rei Arthur. Então, a história da Grã-Bretanha, né, que vai ser trazida para Portugal, traduzida, e vai fazer bastante sucesso. Especialmente porque ela vai simbolizar algumas coisas que são importantes, né, para a Igreja Católica também. E as hagiografias, elas têm um intuito que é totalmente clerical. Esse intuito clerical é o de narrar a história das vidas dos santos, né, dos santos católicos. Então, é mais para contar mesmo, é para transcrever episódios bíblicos em formato de narrativa, para tentar doutrinar mesmo, para tentar usar a literatura como instrumento de moralização cristã. Isso vai acontecer nas novelas de cavalaria também. Nessas narrativas, os heróis, os cavaleiros, eles são majoritariamente valorosos, nobres de caráter, honrados. Para você ser um herói, você tem que se encaixar nesse modelo medieval de herói, né? Que é esse homem nobre, corajoso,
cheio de virtudes, é cortês, ele corteja a sua dama, né? Então é toda uma construção da imagem do herói que vai persistir na literatura até hoje em alguns casos. A gente ainda vai falar bastante sobre esse modelo de herói europeu, né? Então esses valores, nobreza de caráter, coragem, pureza, castidade, enfim, né? É pureza dos sentimentos, então são essas figuras incríveis e maravilhosas, ok? Bom, gente, sobre o trovadorismo, era isso. Acho que dei uma boa norteada aí para vocês se orientarem. Não deixem de ler o seu material, de fazer os exercícios, fiquem atentos e se precisarem me procurem durante o plantão, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado tudo certo e a gente se vê na próxima aula para falar da literatura produzida no século XV. Eu vejo vocês lá, ok? Super beijo e até a próxima!